Você já ouviu falar que está sendo preparado a construção do terceiro templo? E que existe uma profecia bíblica que fala que haverá o terceiro templo e que a partir dele o homem da iniquidade vai governar sobre todas as nações? Pois bem, sobre isso que eu quero falar com você. Meu nome é Davi e você está no canal Aprendendo com a Bíblia. Pois bem, é muito comum vermos nas redes sociais pessoas dizendo que há uma preparação para a construção do terceiro templo e que existe uma profecia bíblica a respeito deste assunto. Será de fato que existe essa profecia bíblica? Eu estive aqui analisando algumas passagens bíblicas e quero compartilhar com você. A profecia bíblica em que se refere que supostamente seria a afirmação para a construção de um terceiro templo. Por quê? Porque houve o primeiro, que foi destruído, que foi reformado, que depois foi destruído novamente, que hoje já não existe mais. E até o local hoje ele é dominado por muçulmanos. A profecia bíblica, a passagem bíblica chave, se encontra em 2 Tessalonicenses, nos capítulos 1 até o 4. Eu vou ler apenas o 3 e o 4, que já será o suficiente para entendermos. Neste livro, Paulo está falando a respeito da volta de Jesus. E está falando para o povo de Tessalonicenses, a igreja, que eles não devem ser enganados, não é para deixar ser enganados, a respeito da volta de Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele. Porque antes deverá acontecer 2 sinais. Quais são? Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o primeiro sinal. E depois, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo ele declara 2 sinais. Primeiro, a apostasia e depois, revelação do homem da iniquidade. E então ele traz a descrição a respeito deste homem, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que acontece? Acontece que a palavra santuário aqui, ela pode se referir a um templo físico, assim como também a uma posição. Não necessariamente uma posição geográfica, mas uma posição de estar ou de ser. Então, por se tratar de um santuário, então vem-se a ideia. Então ele está se referindo, na verdade, a respeito da construção do terceiro templo. Será mesmo? Vamos observar o que a Bíblia Sagrada vai falar a respeito do templo, do primeiro templo que houve lá após a inauguração com o rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 6 em diante, vai falar a respeito da inauguração ali do templo construído por Salomão. Salomão, após construir o templo, nós vamos observar que a glória de Deus encheu aquele lugar, foi um espetáculo. Foi feito muitas oferendas, muitas ofertas foram entregues ali para louvar e adorar ao Senhor, e Deus se manifestou de forma poderosa ali. Acontece que Deus ele aparece para Salomão pela segunda vez nesse episódio e fala para Salomão: Salomão, se tu andar na minha presença, conforme o teu pai Davi andou, eu vou manter a minha aliança contigo. Nunca faltará um sucessor no reinado de Israel. Porém, se você ou qualquer um adorar outros deuses, eu vou tirar o povo de Israel daqui. Eu vou virar as costas para este templo, este lugar que é tão exaltado. Veja só o que Deus fala a Salomão, a partir do versículo 7. Então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbios e montejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, se lamentará, se entristecerá, é o que Deus está dizendo. E dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Veja só a sentença que Deus traz. Deus traz a promessa,
a sentença de obediência, que seria a continuidade do seu reinado, o povo de Israel seria um abençoado, cresceria de forma extra muito grande, e também a sentença para caso eles se desviassem e adorassem outros deuses, que seria a destruição do templo. Deus eliminaria da sua presença aquele lugar que antes era chamado de casa de oração, e que toda oração que fosse feita ali ele ouviria, e também tiraria o povo de Israel da terra em que o Senhor os deu. Acontece que no capítulo de número 11, Salomão, ele corrompe os mandamentos do Senhor. Ele se desvia da orientação de Deus. Ele se casou com 300 princesas, fazendo aliança com povos de outras nações, a qual Deus disse, não se junte a elas, porque elas vão corromper o seu coração. E não só isso, Salomão ainda constrói altares para outros deuses. E não só isso, Salomão ainda serve a outros deuses. Veja só, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Então Deus ele se irou com Salomão por causa disso. E a sentença recaiu sobre todo o povo de Israel. O povo de Israel, eles se dividiram em dois reinados, no Reino do Norte e Reino do Sul, sendo que o Reino do Norte era composto por 10 tribos, liderado ali por Jeroboão, enquanto o Reinado do Sul foi preservado por amor a Davi, segundo as palavras do próprio Deus, que ficou ali 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que foi chamado Reinado do Rei, o Reinado de Judá. O Reinado de Judá ficou em Jerusalém, enquanto as outras 10 tribos de Israel foram para os montes, ali se misturaram com outras nações e deram origem aos samaritanos. Pois bem, nós percebemos que o templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído. Depois de ser destruído esse primeiro templo, ele foi reconstruído, ou seja, reformado no templo do profeta Ageu, ao qual Deus falou diretamente com Ageu da seguinte forma. Ageu, capítulo... Já deixei aqui salvo, vamos lá. Ageu, capítulo 2, versículo de número 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. O que Deus está falando? Tá vendo? Você reconstruiu aqui este templo, né? Mas só que eu já me afastei dele. Não haverá a mesma glória que teve antes. No meio do povo de Israel, houve duas ocasiões em que a glória de Deus foi manifestada de forma poderosíssima. A primeira ocasião foi na inauguração do tabernáculo, onde o próprio Deus idealizou e mandou construir o tabernáculo conforme a planta que o próprio Deus desenhou e deu ali a Moisés para ser construído. Na inauguração, Deus se manifestou de forma gloriosa ali. Da mesma forma aconteceu quando foi inaugurado o templo ali em Jerusalém pela primeira vez. A glória de Deus encheu toda a casa e todos puderam contemplar a glória de Deus. Porém, na segunda casa, não houve essa glória. Ora, se a glória da última casa será maior do que a primeira, por que não apareceu e não houve a manifestação da glória de Deus? Simplesmente porque o próprio Deus está dizendo, esta casa que vocês estão vendo agora, diante dos seus olhos, não é nada. Porque Deus ele se afastou daquele lugar, aquela casa que era tão gloriosa. Porque Deus já havia falado antes que ele se afastaria e destruiria aquele lugar. Nós sabemos que por muitos anos foi reconstruído, foi reformado ali o templo de Salomão, até chegar aos dias de Jesus. Quando Jesus peregrinava sobre a face da terra, veja só o que Jesus fala quando ele passa diante do templo e os discípulos falam, olha como as construções são grandes, veja só. Sabe o que é que Deus fala? Sabe o que é que o próprio Jesus fala? Porque Jesus é Deus. E ele estava na forma humana agora e passa de frente ao templo e ele mais uma vez decreta a mesma sentença que foi decretada lá no passado. Veja só. E ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o próprio Jesus ele vai e diz, não vai ficar nada aqui que não seja derrubado. O que existe hoje do templo de Salomão, lá em Jerusalém? Apenas um pedaço do muro, onde é conhecido como Muro das Lamentações.
onde o povo vai ali, começa a bater nos seus peitos, se lamentando, fazem orações com a mão sobre o muro, colocam ali seus pedidos. Por quê? Deus, ele se afastou. Me parece que Deus não permitirá que existirá um outro templo. Ele não vai permitir com que seja construído um outro templo, porque o primeiro templo foi destruído por sentença do próprio Deus. Da mesma forma acontece no segundo. Novamente ele é destruído. Existem rumores de que já há preparações para a construção de um terceiro templo, se baseando em algumas passagens bíblicas isoladas fora do contexto, para provar que de fato acontecerá a construção de um terceiro templo. Porém, nós vimos que por palavra do próprio Deus, ele se afastou daquele lugar. Agora, o que nós podemos entender a respeito, então, desta passagem bíblica que fala em Tessalonicenses, que fala sobre o santuário de Deus. Como eu já havia dito antes, o santuário de Deus significa posição, status, a posição em que o homem da iniquidade se colocará. Veja que o texto ele fala, ele se opõe e se levantará contra tudo que se chame Deus e que seja também objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário, ou seja, na posição de Deus. Qual é a posição de Deus? Perceba que a construção do tabernáculo lá no Êxodo foi no centro, no meio do povo de Israel. Quando Davi quis construir o templo para o povo de Israel, ou para Deus, para que Deus fosse adorado ali, e colocasse a arca, que representaria a presença de Deus, Deus disse para Davi, qual é a casa que você irá construir para mim? O céu é o meu trono, a terra os cabelos dos meus pés. Não estive eu de tenda em tenda no meio do povo de Israel? O local de Deus é no centro do homem. O local de Deus é o centro de toda atenção, de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração deverá ser direcionada para Ele. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então, este homem, o homem da iniquidade, ele irá buscar toda a glória, toda a adoração para Ele, com penalidade de morte para aquele que assim não o fizer. Se você se negar a adorar a Ele, você será preso, será morto, será muitas vezes torturado. Então Ele exigirá estar na posição de Deus. Não poderá ser adorado a nenhum tipo de santo. O povo não tem o costume de adorar Maria, José, ou honrar, que seja, ou cultuar, pois Ele perseguirá também estas pessoas. Não existirá outra divindade a não ser Ele mesmo. Então Ele se colocará na posição de Deus para receber todo o culto, toda a adoração. Então isso que Paulo está falando para a igreja aos Tessalonicenses. Então esta é uma passagem bíblica muito coerente com o que nós vimos lá em 1 Reis. E não só em 1 Reis, como diante de todo um contexto bíblico, nós iremos perceber isto. Bom, eu não acredito que haverá um terceiro templo e nem acredito que existe uma profecia clara a respeito disto. Pelo menos não é o que eu encontro na Bíblia Sagrada. Agora, se você tiver algum texto bíblico que mostre de forma clara e objetiva que haverá a construção de um terceiro templo, por gentileza, deixa aí nos seus comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.